Pronto, gente. Vou começar a aula de hoje, tá? Estão me ouvindo bem? Alguém confirma? Sim? Então tá bom. Vocês conseguiram resolver as outras questões? As, as que estão no portal? Tiveram muita dificuldade? Depois dessa aula de hoje, eu já postei no AVA, vai ter outra atividade, tá? A atividade 3 já, tá? No portal disponível a atividade 1 e 2, tá? E aí, são apenas duas questões essa atividade. Cada atividade que está disponível no portal, as atividades, eu não sei se foi passado para vocês, vai valer 2,5, né? São 4 atividades, então cada uma vale 2,5, e a soma dá 10 pontos, mais a atividade avaliativa, que vai valer 10, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quando forem somar, vocês vão somar as atividades, que são 4, que vale 2,5 cada uma, tá? E mais a avaliação, e vai dividir por 2, tá bom? Eu vi que no outro grupo alguns alunos ficaram perguntando sobre isso. Então, é assim que é a soma das notas, tá? Então, cada atividade vale 2,5. Todo mundo está vendo a tela? A aula de hoje... deixa eu voltar aqui, que não é essa aqui, não. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar alguns conceitos, tá? Na matéria de biossegurança. Quando a gente trabalha com conceitos, é um pouquinho mais complicado para o aluno entender, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, durante a aula, vocês podem falar, né, que não conseguiram entender, e aí eu repito novamente, tá? Até vocês conseguirem entender os conceitos, que é um pouquinho mais complicado, tá? Primeiramente, eu queria trazer para vocês, tá? Esses conceitos do que são artigos críticos, semicríticos e os que não são críticos, tá? Na enfermagem, a gente trabalha muito com isso. A gente trabalha muito com isso, tá? Quando a gente fala de artigos críticos, semicríticos, é em relação à infecção, tá? Esses artigos não são artigos, são materiais, tá? Quando a gente fala de conceitos, são artigos críticos. Mas na prática, são os materiais que a gente utiliza, tá? Que dependendo do local que ele entrar em contato, ele vai ser classificado, tá? Como crítico, semicrítico e não os que não são críticos, tá? Conseguiram compreender? Qualquer dúvida, a gente... Para começar, o que são os artigos críticos? O que são os artigos críticos, tá? Só um minutinho, gente. Os artigos críticos são aqueles que vão apresentar um alto risco de infecção, tá? Caso estejam contaminados com algum micro-organismo. São considerados como artigos críticos todos os materiais que são utilizados em procedimentos invasivos, ou seja, aqueles que vão penetrar a pele e mucosas adjacentes. Então, os artigos críticos são isso, tá? São todos os procedimentos, todos os materiais que eles vão penetrar a pele, né? E as mucosas adjacentes. Por exemplo, os materiais cirúrgicos, onde você penetra a pele
ele tem contato com o sangue, com as mucosas. Então, eles são considerados artigos críticos, tá? Eles precisam passar por um processo de esterilização. A gente vai ver durante essa aula alguns outros processos, né, de eliminação das bactérias, mas os artigos críticos, eles vão precisar ser esterilizados, tá? Porque eles entram em contato com as mucosas, com a pele que não está íntegra, com secreções, e por isso eles precisam passar por esse processo. Senão, pode contaminar os outros pacientes, tá? Se você não fazer esse processo de esterilização do material corretamente. Então, artigo crítico é isso, tá bom? Conseguiram entender? Então, esses materiais, eles precisam ser esterilizados, tá? Porque se ele não for esterilizado corretamente, eles pode promover a contaminação de outros pacientes, tá? Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com mucosas ou com a pele não íntegra. Os artigos semicríticos, eles exigem, no mínimo, a desinfecção de alto nível com desinfetantes. Daqui a pouquinho a gente vai ver esses processos de desinfecção, tá? Eles são divididos em 3. De alto nível, o nível médio e o nível baixo, tá? Então, o que são esses materiais, né, semicríticos? Eles vão entrar em contato com as mucosas e com a pele não íntegra, tá? Um exemplo para vocês são os respiradores, o ambu, quando a gente faz endoscopia, os materiais que são utilizados também são considerados semicríticos, tá? Eles precisam passar por um processo de desinfecção. Nesse a gente não precisa esterilizar, tá? No mínimo a desinfecção, tá? Normalmente são materiais que a gente vai colocar em soluções que vão eliminar as bactérias presentes, bactérias, fungos do material, tá bom? Então, isso é os semicríticos, tá? Eles vão entrar em contato com as mucosas e com a pele não íntegra. Mas aqui ele não entra em contato com sangue, outras secreções, tá? Então, ele precisa passar pelo processo de desinfecção. E os artigos não críticos são aqueles que entram em contato com a pele intacta, mas não entram em contato com as membranas ou mucosas. A explicação está na proteção que a pele intacta apresenta uma proteção, tá? Que ela vai atuar como uma barreira contra micro-organismos. Portanto, não é necessário esterilizar os artigos hospitalares que entram em contato com a pele íntegra. Exemplo desses artigos são 2, tá? Ao atendimento do paciente, são os esfigos, os estetoscópios, comadres, papagaios, termômetros, muletas, a cadeira de rodas, né, do paciente. E exemplos de superfícies, são grades de leito, mesa de cabeceira, tá? Então, diferente dos outros, os artigos não críticos, eles entram em contato com a pele intacta. Então, eles não precisam passar por um processo de esterilização e nem de desinfecção de alto nível, tá? O nível baixo ou intermediário, a gente consegue eliminar as bactérias presentes, tá? Então, essas são a diferença dos 3. Tem o artigo crítico, que entra em contato com secreções, com a pele que não está íntegra, tá? O artigo semicrítico, ele entra em contato com as mucosas, os respiradores, o ambu. Então, esses
materiais vão passar por um processo de desinfecção e os artigos não críticos, ele entram em contato com a pele íntegra, tá? Conseguiram entender? É um pouquinho complicado, mas eu peço que depois vocês deem uma olhada nos slides, tá? Que aí vai clarear um pouquinho mais. Eu trouxe aqui a diferença, tá, dos dois. O que é um processo de desinfecção e o que é a esterilização. O processo de desinfecção você tem a eliminação de micro-organismos, exceto os esporulados, de materiais inanimados através do processo físico ou químico com auxílio de desinfetantes. O que é o processo de desinfecção? Você utiliza meios químicos ou físicos, desinfetantes, o próprio álcool 70, tem alguns outros que a gente vai falar durante a aula, e você vai fazer a desinfecção de determinado local. Só que nesse tipo de limpeza, você não elimina as bactérias esporuladas, tá? O que é isso? Quando a bactéria passa por um processo, nesses processos químicos e físicos, algumas delas formam um esporo, tá? E esse esporo é como se fosse uma defesa. Só é eliminado se o material passar por um processo de esterilização, tá? Então, na desinfecção, você não tem a eliminação desses esporos. Ele elimina alguns vírus, algumas bactérias, tá? Mas os esporulados, eles só saem na esterilização, tá bom? A esterilização é a destruição de todos os micro-organismos, inclusive os esporulados, através de processo químico ou físico, tá? Na esterilização, normalmente a gente usa autoclave, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, agora eu trouxe para vocês os níveis, tá? O processo de desinfecção, ele tem vários níveis. Nível baixo, médio e o nível alto, tá? A gente vai falar sobre cada um deles. Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá todo mundo quietinho hoje. Alguém está com dúvida? Até o momento? Vou continuar. A desinfecção de baixo nível, o que é, tá? A desinfecção de baixo nível, ela é indicada para os artigos que não são críticos, tá? Como a gente viu, os não críticos, né, eles têm contato com a pele intacta, tá? Então, quando a gente fala de a desinfecção de baixo nível, ele é indicado para esses artigos não críticos, tá? A gente utiliza, nesse processo de desinfecção, alguns desinfetantes, né? O álcool etílico, também é o álcool 70, tá? O não propilílico, o isopropilílico, tá? Esse aqui é o álcool 92. Hipoclorito de sódio, quaternário de amônia e alguns tipos de fenóis que quase não estão sendo utilizados. Dentro do ambiente hospitalar, tipo centro cirúrgico, a gente utiliza mais o quaternário de amônia, tá? Eita. Auxiliar, desliga o... Desligou? Desliga o microfone, por favor. Fechou.
Então, são esses desinfetantes que são utilizados na desinfecção de baixo nível, tá? Lembrando que nesse você não tem a destruição dos esporulados, mas você consegue eliminar alguns vírus, tá? E alguns fungos e algumas bactérias também, mas os esporulados não, porque os esporulados ele só vai sair no processo de esterilização, tá? Então, aqui, ó. Nesse tipo de desinfecção, não há ação sobre os esporos, ou bacilo da tuberculose, que é um bacilo mais resistente, tá bom? Nem sobre o vírus da hepatite e vírus mais lentos. Vírus lentos são vírus que vão ficar incubados por mais tempo, tá bom? Então, essa é a desinfecção de baixo nível. Conseguiram entender? Vocês estão quietinhos hoje. A desinfecção nível médio, como eu disse, é dividido em 3 níveis, tá? No nível médio ou também o nível intermediário, tá? Ele é indicado também para artigos não críticos e para superfícies. Nele a gente vai utilizar, né, mas basicamente os mesmos do nível baixo. O álcool, esse é o isopropílico, tá? Que é 92%. Alguns tipos de fenóis e o hipoclorito de sódio. Fenol também é uma substância que era bastante utilizada, mas que hoje não se utiliza tanto para desinfecção, tá? Então, essa é o nível médio. E tem a desinfecção nível alto, tá? Que, como a gente viu, nesse nível de desinfecção, ela é indicada para os artigos semicríticos, tá bom? Ela vai eliminar algumas bactérias, o bacilo da tuberculose, alguns fungos e vírus. Ela é indicada para itens semicríticos, tá? Ó, exemplo, a lâmina de laringoscópio, que é utilizada na intubação, tá? Equipamento de assistências respiratórias e endoscopia, tá? Os endoscópicos. Agentes disponíveis no mercado. O que é utilizado, né? Hipoclorito de sódio. Um minutinho, gente. O hipoclorito de sódio, né? Dependente da concentração. Glutamíneos, tá? Glutaneídeos. O peróxido de oxigênio, isso aqui a gente usa bastante, tá bom? Mais no centro cirúrgico. Cloro, compostos clorados. Esse aqui também a gente usa, que é o ácido piracético, tá? E esses aqui eu nunca vi. Então, a gente utiliza mais o ácido piracético, tá bom? O peróxido também. Então, na desinfecção de alto nível, utilizados, né, esses materiais, e ela é indicada para os artigos semicríticos. Lembrando que os artigos que são críticos, eles vão precisar passar por um processo de esterilização. Então, aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de esterilização. O que é o processo de esterilização? Tá? Como a gente viu, na esterilização, você tem a destruição de todas as formas de vida de bactéria, inclusive os esporulados, tá? A esterilização, ela torna o material estéril, tá? Por meio dos processos que o material passa. Vamos ver. O que é feito na esterilização? Isso aqui é uma autoclave.
tá bom? Primeiro, o material ele vai passar por um processo de desinfecção, até mais porque ele acaba de sair de mucosas, teve contato com secreções, com sangue. Então, esse material, primeiro, ele precisa ser limpo, passar por um processo de desinfecção. A gente utiliza quaternário de amônia, o peróxido, vai depender do material que a gente tiver limpando, né? Vai depender do material. Então, aí, depois que passar por esse processo de desinfecção, o material é levado para esterilização. Sempre vai passar por esses processos, tá? Aqui eu trouxe a autoclave, não sei se vocês já viram, tá? Depois que esse material passa por um processo de desinfecção, coloca-se para secar, e aí ele é enrolado em graus, tá? Grau cirúrgico. Por quê? Depois você não vai poder ter contato com esse material. Então, você enrola ele, né? Sela o material num grau cirúrgico e depois coloca para esterilizar, tá bom? A gente faz isso com pinças, materiais cirúrgicos, os materiais que a gente utiliza. E esse material, depois que passar por esse processo, ele vai se tornar estéril, tá bom? Vocês vão ver no estágio, porque no estágio a gente prepara bastante material cirúrgico, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim, professora. Sim. Estão conseguindo entender? Sim, que bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de limpeza, tá? Os tipos de limpeza hospitalares, que é importante também, né, na biossegurança, porque a gente sabe que o hospital, ele tem muitas bactérias, né, que pode acarretar doenças aos pacientes. Então, a gente, quanto profissional, precisa ter muito cuidado em relação a isso, tá? Em relação à limpeza. E aí, eu trouxe também alguns termos, tá? Que a gente vai conceituar cada um deles, tá? O que é, então, trouxe o primeiro aqui, a limpeza imediata, tá? A limpeza imediata é a que precisa ser feita logo após algum evento que comprometa a higiene do ambiente. Por exemplo, um derramamento de sangue, secreção ou fluidos corporais. O que é, então, essa limpeza imediata? É exatamente isso. Quando o profissional está fazendo alguma atividade ou tem um derramamento de sangue, alguma secreção, quando o profissional faz essa limpeza imediata, ele evita, né, que essas bactérias se espalhem pelo ambiente. Tá? Então, a limpeza imediata é isso. A que é feita logo após o derramamento de alguma secreção, sangue ou fluidos corporais. Tá? Então, isso é a limpeza imediata. O objetivo é remover esses resíduos visíveis, tá? Rapidamente, para evitar que os micro-organismos se espalhem. Então, essa é a limpeza imediata. A limpeza preparatória. O que é essa limpeza? Tá? Essa limpeza é feita antes de qualquer ambiente hospitalar ser usado, como um quarto de internação ou o centro cirúrgico. É necessário realizar a limpeza preparatória. Essa limpeza é feita todos os dias para remover as partículas e superfícies. Ela vai preparar o ambiente para ser utilizado com segurança pelos pacientes. Esse tipo de limpeza, normalmente, quem faz não é a enfermagem, tá? Os outros profissionais da limpeza mesmo. Tanto essa preparatória, quanto essa aqui, a imediata, tá? Se a secreção, na limpeza imediata, se a secreção, né, que sujou, teve contato com alguma mesa, a grade da cama,
aí é o profissional da enfermagem que faz, tá? Agora, se a secreção, ela caiu no chão, aí você chama o pessoal da limpeza para fazer a limpeza imediata, tá? Esse é um detalhe. A limpeza preparatória, ela é feita pelo pessoal da limpeza, tá? Que vai preparar o ambiente para o recebimento do paciente, tanto no centro cirúrgico, que é feita uma limpeza mais rígida, tá? Porque é um ambiente onde você tem a exposição do paciente, né, corte cirúrgico, então você tem um risco de infecção muito mais alto, então o ambiente ele precisa estar extremamente limpo, tá? Então essa limpeza preparatória é feita pelo pessoal da limpeza, tá? E nos quartos de internação, normalmente é feito uma vez por dia, e se sujar, né, com alguma secreção, aí é chamado o pessoal da limpeza para fazer a limpeza. Tá? Se sujar mesas, bancadas, aí é o pessoal da enfermagem que faz a limpeza. A próxima é a limpeza concorrente, tá? Que ela é realizada todos os dias, onde os pacientes estão, como os quartos e enfermarias. Esse tipo envolve a higienização de pisos, maçanetas, interruptores e ainda a reposição de materiais, sabonete líquido, papel higiênico e também a troca de lixo. O pessoal da enfermagem, né, normalmente a gente trabalha ali no postinho de enfermagem, então a gente faz a limpeza ali, a concorrente dos artigos, dos materiais que a gente está usando, as pranchetas, tá? Então, essa limpeza concorrente que a gente faz. A gente vai limpar ali as bancadas. Quando você chega para trabalhar, você já limpa, tá? As pranchetas, o seu ambiente ali onde você vai trabalhar, tá? Essa é a limpeza concorrente que a enfermagem faz. A outra limpeza, né, é mais o pessoal da limpeza mesmo que vai realizar, tá? Como a reposição de materiais, a limpeza dos quartos. A concorrente é realizada todos os dias, tá? Quando a gente fala de concorrente, é porque ela é realizada todos os dias, diariamente, tá bom? A preparatória, nem sempre, tá? Porque nem sempre você vai ter uma cirurgia, nem sempre você tem um paciente internado, tá? A concorrente é feita todos os dias. A limpeza especial, tá? É a próxima. É uma limpeza muito mais detalhada, geralmente realizada em áreas críticas do hospital, como em torno de pacientes com infecções graves ou debilitados. Opa! Ou paciente debilitado. O que é essa limpeza especial? Se a gente tiver, por exemplo, um paciente que está internado com uma doença infecciosa, vai ser uma limpeza mais detalhada que vai ser realizada no quarto daquele paciente, em mobílias, local onde vai se ter contato. Tudo isso para prevenir o risco de infecção, tá? Então, ela é uma limpeza mais detalhada em torno dos pacientes graves também, ou que tem alguma doença contagiosa, tá? Debilitados também. Então, essa é uma limpeza especial, tá? Que vai ser em torno desses pacientes, para evitar a contaminação dos profissionais de saúde, tá? Dos familiares. Então, nesse tipo de desinfecção, né, e esterilização de equipamentos, os materiais localizados, né, pelo menos 1,5 metro do paciente, e visa reduzir a infecção por objetos como suportes, bombas de infusão e mesas de refeição. Tá? Então, essa limpeza especial, ela vai evitar, né, a infecção dos profissionais que vão entrar em contato com aquele paciente, tá? E é uma limpeza mais detalhada, tá bom? Conseguiram entender?
Existe um tipo de infecção, né, que é a infecção lisocomial, tá? Ela é quando a infecção dentro do ambiente hospitalar, tá bom? Então, ela vai evitar isso. E aqui a limpeza terminal. O que é a limpeza terminal? Eu lembro que eu comentei com vocês na outra aula. Vocês sabem me dizer o que é? Vamos lá, então. O que é a limpeza terminal, gente? A limpeza terminal é realizada quando o paciente sai do leito, seja por alta, transferência e óbito. Esse tipo de limpeza ocorre após a saída de pacientes e inclui uma higienização profunda de todas as superfícies do quarto, como móveis, janelas, portas e luminárias. Se a internação for longa, a limpeza precisa ser ainda mais detalhada para não haver risco de contaminação, e a desinfecção é feita após a limpeza. Pessoal, a limpeza terminal, como que funciona? Tá? Dentro do ambiente hospitalar, a gente tem algumas tabelinhas, tá? Onde o profissional da limpeza, né, ela precisa ser feita a cada 15 dias em todos os quartos, tá? Todas as enfermarias deve ser feito a limpeza terminal. Nem sempre são feitas, tá? Às vezes a gente solicita que o pessoal da limpeza faça, mas nem sempre eles fazem essa limpeza. Eles limpam só o chão mesmo. Então, a limpeza terminal, ela vai limpar tudo, tá? A sala, as paredes, mesa. A enfermagem, ela é responsável pelos colchões, tá? Então, quando o paciente sai, a gente sempre vai lá e higieniza o leito. E durante uma limpeza terminal, a enfermagem também vai lá, higieniza o leito. E o pessoal da limpeza é responsável por todo o resto, tá? Ela deveria ser feita a cada 15 dias, mas nem sempre é feito, tá? E quando o enfermeiro solicita, tá? No caso de um paciente que está internado, que tem uma doença infectocontagiosa, tá? Então, quando esse paciente recebe alta ou é transferido, também é solicitado esse tipo de limpeza, tá? Limpeza terminal, que é limpado tudo, tá? Conseguiram entender? E agora eu trouxe um outro termo, tá? Para a nossa aula de hoje. Como eu disse, a gente vai trabalhar mais conceitos, tá? Então, é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais chatinho, tá? Vocês já estudaram ou já viram sobre asepsia e antisepsia? Eu sei que vocês estão indo para as aulas práticas, então vocês já viram sobre a antisepsia, tá? Então, esses conceitos, né? Qual é a diferença entre eles? Na biossegurança, a gente traz sobre isso, tá? Porque são conceitos, né? São ações que a gente realiza rotineiramente, tá? Que vão reduzir o risco de infecções. Então, nós temos dois conceitos, que é a asepsia e a antisepsia, tá? Eu vou pular para o próximo aqui, que vai explicar um pouquinho melhor. Trouxe um quadrinho aqui, a imagem. Só um minutinho, gente. Que vai explicar um pouquinho melhor, tá? Então, o que é a asepsia, tá? A asepsia, ela visa, né, a ausência de micro-organismo. Então, são ações que o profissional de saúde, ele vai tomar para ter essa ausência de micro-organismo, tá? Para não contaminar. O que a gente utiliza na asepsia, tá? Então, o objetivo dela é evitar a infecção. A gente utiliza as máscaras, luvas, gorro, jaleco, tá? Então, são ações que o profissional vai ter
para evitar, impedir a entrada de micro-organismos, tá? Em locais que não estão infectados, tá? Então, isso é asepsia. Normalmente, a gente faz em bancadas, tá? A gente utiliza o uso das máscaras, luvas, tá bom? Então, a asepsia, ela vai visar impedir essa entrada de bactérias em locais que não estão infectados, diferente da antissepsia, tá? Quando a gente fala de antissepsia, é mais em relação à pele, tá? Então, o objetivo da antissepsia é combater os micro-organismos, tá? São ações que visam eliminar micro-organismos, principalmente aqueles que estão na pele e nas mucosas, tá bom? Então, quando a gente vai fazer, né, um procedimento, uma punção, por exemplo, e a gente passa o álcool, né, o álcool 70, a gente está fazendo uma antissepsia da pele, tá bom? A gente utiliza desinfetantes, antissépticos, o álcool 70, a clorexidina e outros, tá? Então, é a diferença entre os dois. Na asepsia, você utiliza as luvas, né? Máscaras e jalecos, visando impedir a contaminação de um local que você imagina que não tem uma bactéria, diferente da asepsia, tá? Que você utiliza, né, um procedimento para reduzir ou eliminar micro-organismos em seres vivos. Tá bom? Então, a antissepsia é mais em relação à pele, tá? Quando a gente vai fazer um procedimento, e a gente visa eliminar as bactérias, tá? As bactérias presentes, tá? E ela é mais em relação à pele, diferente da asepsia, tá bom? Que é a ausência de micro-organismos. Conseguiram entender? Vocês já viram assim sobre isso? Esse quadrinho aqui está bem explicativo, tá? Conseguiram entender? Sim? Então tá bom. Pessoal, e a nossa aula de hoje era sobre isso, tá? São alguns conceitos que são um pouquinho mais complicados mesmo. Sobre esse conteúdo, eu deixei no portal 2 questões, são só 2, tá? Na atividade 3. A nossa próxima aula, eu acredito que seja na segunda-feira que vem, dia 14, tá? Eu vou confirmar aqui, eu mando no grupo, no cronograma. E aí vai ter uma outra atividade, tá? Sobre a aula de hoje, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que explique de novo sobre algum conceito que não conseguiu entender, tá? Agora é a hora de tirar as dúvidas. Alguém está com alguma dúvida em relação às atividades? A aula de hoje é isso. Alguém me dá um ok. Professora, eu não participei da outra aula que a senhora deu. Tá muito difícil a tarefa? Não, tipo assim, eu vi que alguns alunos, né, erraram por não conseguir, por não ler a questão, né? Se você lê, né, com atenção, vocês já estão na parte 3 do módulo, né, do técnico de enfermagem. Se você lê com atenção, vocês conseguem responder tranquilamente, tá? E tem que ler com atenção. Porque em pequenas coisas, né, do incorreto para selecionar a alternativa incorreta, eu vi que muita gente errou por conta disso, tá? Então, se ler, não vai conseguir fazer, tá? E eu vou disponibilizar outra aula também no portal, tá? Eu não disponibilizei ainda, mas amanhã eu vou colocar tanto essa aula como a outra. Aí você pode assistir, tá? A atividade 2 é sobre a NR, tá? Você vai ler a NR e vai responder a atividade. A NR está disponível lá no Ava já também, tá? Mais alguma dúvida, gente?
Só isso. Isso. Boa noite, professora. Acabou a aula Boa já? noite, e acabou, tá? Deixe-nos rápido, foi rápido hoje. Vocês não participaram muito da aula? Então tá, boa noite. Boa noite, gente.